Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma honra, uma alegria nós estarmos aqui e podermos, levar a todos nós, aqueles que nos acompanham pela rádio, aqueles que às vezes nos assistem pela nossa live, levarmos essa mensagem grandiosa que é o Evangelho de Jesus. Vivemos hoje dias, podemos dizer, corridos, mas nem por isso as coisas elas deixam de existir e deixam, de nos amparar. E Jesus é um modelo. O Evangelho é um caminho. E muitas vezes cada um de nós, correndo atrás de tudo isso, não nos percebemos, da importância que esses dois aspectos, num primeiro momento, Jesus, nosso irmão, e num segundo momento, tudo aquilo que nos deixou, que isso tudo é de uma importância vital, para cada um de nós. E muitas vezes caímos naquela situação onde que vamos procurar o próprio Evangelho, vamos procurar o Criador ou Jesus, depois que as coisas, digamos, aconteceram. Então, o nosso convite é sempre esse. Nós temos essa possibilidade, nós temos, este caminho. Depende de cada um de nós estarmos atentos a tudo isso e utilizarmos essas ferramentas, como ele mesmo nos ensinou, para conduzirmos de uma forma bem melhor os nossos dias. Então, o nosso objetivo aqui é verdadeiramente fazermos o Evangelho na rádio, abrirmos o Evangelho e buscarmos nele os entendimentos, as verdades que hão de nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, que essa intenção, nos toque a todos e cada um de nós, até de uma forma individual, possamos, em cima daquilo que é veiculado, daquilo que é passado para cada um de vocês, dar continuidade nessa jornada grandiosa que é individual. A relação de Deus, Evangelho, cada um é particular. Por isso, desse cuidado e dessa importância. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Kardec nos fala, numa das obras básicas, de que nós podemos seguir métodos próprios para encontrar os resultados almejados. Porém, essa busca própria, vamos dizer assim, de fazer do meu jeito, ela gera para mim transtornos de todos os tipos, porque eu estou aprendendo sozinho, me coloca na frente de alguns erros que eu vou cometer. Enfim, situações de dificuldade as mais diversas, sem contar o tempo que a gente perde. Tu quer dizer isso na questão vida. De buscar o outro lado ou... Ele fala ali bem específico na questão, vamos dizer, de um estudo de aprendizagem, vamos dizer assim. Mas dá para anexar isso para a vida toda, Então, muitas vezes nós temos roteiros e nós decidimos não seguir o roteiro. Eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito. Eu acho que está errado. Eu dou uma volta enorme, levo um tempo dobrado e às vezes eu chego no mesmo lugar, Às vezes, porque às vezes eu não chego em lugar nenhum. Sim. Quando eu chego no mesmo lugar. E tu falou do Evangelho, de Jesus. E é um roteiro que nos foi demonstrado há muito tempo. E vou não te cortando. E esse roteiro, ele é o roteiro terra a terra.
É o básico. Ele é bem mecânico. Uhum. Agora, a questão de Allan Kardec, né? A mediunidade. Ela já pega. E tem pessoas que se jogam nesses campos, Uhum. né? Se jogam nesses campos sem muita base, sem às vezes assim uma estrutura, digamos assim, de conhecimento. E se tu te perde no comum, no básico, imagina o que Um é, pouquinho avançado. imagina o que é tu mexer em coisas que tu não domina. É. Porque aqui, materialmente, a gente até tem um certo domínio, né? Tu tem um certo domínio. Agora, energeticamente, as coisas são diferentes. Porque aqui tu tá vendo, né? Exato. No outro campo, tu tá no máximo sentindo. No máximo porque às vezes a gente é tão baúco que nem se dá conta das coisas Sim. que estão acontecendo. Mas a questão do evangelho é interessante, né? Porque é um roteiro seguro, um roteiro certo. Por que seguro e certo? Porque vários já fizeram esse roteiro, já percorreram ele e já mostraram o resultado para nós. E todos que não foram por aquele caminho, às vezes também chegaram, depois de algum tempo, chegando no mesmo ponto, voltando, convergindo para, querendo ou não, né, dobrando o joelho e voltando para o ensinamento. E muitos outros ainda estão batendo cabeça. A gente está nesse meio do caminho, a gente não é diferente, né? Nós fazemos parte da humanidade e também estamos tentando, de alguma forma, trazer isso aí para dentro para que a gente consiga repetir isso, consiga tornar isso parte do nosso dia a dia. Essa é uma dificuldade por causa dessa dualidade, né? Esse mundo material que tu falou ali da matéria e o lado energético, a matéria ela é fascinante. A gente gosta das coisas bonitas, das coisas agradáveis, das coisas que me satisfazem. E a gente abre mão das coisas necessárias. Isso aqui é uma ferramenta. Não é para mim botar embaixo do colchão e guardar. É uma ferramenta para ser usada. Usada de que forma? Cada uma tem o seu uso, né? Cada ferramenta tem a sua utilidade. Então, a questão espírita, eu citei um detalhe ali, ela nos explica muitas coisas, né? Porque ao longo de muitos séculos nos foram dado orientações, inclusive em cima do Evangelho, mas sem explicar o porquê e como que isso acontece. Então a gente não acreditava, vamos dizer assim, tá, mas por que que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que ser bom? Né? E o outro que não é, ele, aos meus olhos, aos olhos materiais, ele está se dando bem, ele está tendo aquilo que eu quero, que eu gosto, e ele não é bom. Então, estão me dizendo uma coisa, eu estou vendo outra, e eu não tenho a explicação desse intermediário. Durante muito tempo a gente chutava o balde, mas já faz um bom tempo também que a gente tem uma explicação segura dos porquês e da onde leva e da questão dessa dimensão que a gente não vê, mas que a gente faz parte desse contexto. Então, não dá mais para justificar algumas coisas. A gente tem que agora assumir algumas responsabilidades, né? A palavra é muito forte, responsabilidade, mas é legal, é legal. Ela traz ganhos com isso. Quando tu assume uma responsabilidade, tu, né, tu assume uma postura e tu tem que te libertar de outras coisas. Tem coisas que tu vai ter que passar a fazer pela responsabilidade que tu assume e tem coisas que tu não vai mais fazer exatamente, né, por aquilo que tu assumiu. Então, nós sempre colocamos, né, e todos colocam, ou é pelo amor ou pela dor. E hoje nós temos, como tu colocaste, né? E hoje a gente tem assim essa bênção que é o conhecimento aberto, onde que todos podem ter acesso ao conhecimento. Então, amando, né? Querendo o conhecimento, ele vai te dar esse suporte de análise. Agora, de uma forma, não digo rebelde, mas às vezes de uma forma muito comum, né? Tu querer conduzir as coisas da tua maneira, verdadeiramente tu vai buscar o caminho da dor. Que
esse entendimento a gente passa a ter até em outros tempos, quando a gente não tinha acesso ao conhecimento, as pessoas tinham pela idade e pela experiência, né? Por isso que os mais velhos, muitas vezes, até mais do que nós jovens que estudamos o Evangelho, eles tinham convicções bem mais fortes do que as nossas, porque eles tinham vivido aquilo. Eles passaram por aquilo. E por terem passado e sofrido, né, digamos, eles têm a experiência, a força, o entendimento de dizer: meu filho, não vai por aí, Que não dá certo. que não dá certo. E aí nós, não, mas aqui... Isso é no teu tempo? É. Agora é diferente. E aqui diz que é tudo, né, que Deus é bom, que não vai ter problema nenhum e tal, né? E aí ele diz, mas não dá para combinar as duas coisas, né? Volante com álcool, digamos, né? É uma coisa que não combina. Pode dar certo 9 vezes, mas aquela uma que der errado pode dar muito errado. Exato. Então, e nós jovens aí a gente não leva isso a sério. Por quê? Porque de repente, jovens que eu digo dentro, né, desse processo educativo, né? Onde que aqueles mais velhos, pela própria experiência e sofrimento e ter vivido, eles carregam isso. Jovens, porque estão começando, né? Estão no início de uma jornada. E é interessante a questão da experiência, né? Porque é a vivência. Sim. É claro que a experiência, muitas vezes, ela é limitada a um acontecimento. Aquilo ali deu errado e eu nunca mais tentei fazer para fazer dar certo. Mas tem que sempre ser muito racionalizado essas questões. Porque quando a gente pesa, e a gente fala muito, né? Se tu parar para pensar, talvez tu não faça. E nós não pensamos. A gente vai agindo sempre de uma forma contínua. Então, o que acontece quando a gente faz isso? A gente só traz o que a gente tem. A gente não percebe que dá para mudar um pouquinho. Não, às vezes, numa escala de graus, se tu mudar 1 grau, faz uma grande diferença em tudo. E a gente acha que às vezes, não, mas é muito pouco. É muito pouco quando a gente olha muito limitadamente. Então, a vida, imagina que para alguns, a vida é uma repetição. Amanhã é outro dia, depois é outro dia, cada dia tem as suas horas, cada hora me apresenta as mesmas dificuldades. Para outro, ele observa a vida de uma forma diferente. Ele diz, cada dia é um dia novo, é um dia de oportunidades, de aprendizado, de crescimento. E aí a gente pensa, mas qual é dos dois que está certo? A gente pode dizer que um é o otimista e o outro é o pessimista, né? Mas um está morrendo. Um está morrendo, um está se afundando, está se negando. E o outro está vivendo. Está aberto para a vida, é bem isso. Então, muitas vezes a gente age dessa forma, porque a gente tem convicções ou conceitos estabelecidos e se nega a perceber que pode ser diferente. Não, mas mas comigo aconteceu assim. Mas sim. Por quê? Então começa a racionalizar. É por isso que a nossa vida ela é única e muito particular, né? É única e particular que eu digo em relação aos outros. E a partir do momento em que tu observa a tua vida e as particularidades da tua vida, os teus desafios, as tuas lutas, tu vai ter, em toda a estrutura de conhecimento, tu vai ter o amparo. Só que tu tem que ser humilde, tu tem que ser, digamos assim, pequeno, como dizia Jesus, né? Graças te dou, meu Pai, por tu ter revelado aos humildes e aos pequenos. Por quê? Aquele humilde e aquele pequeno, enfrentando uma problemática, e ele se rebaixando a si mesmo e buscando na sua consciência, buscando até, né, no mundo material, a informação, ele vai ter. Por quê? Porque às vezes ele não precisa obrigatoriamente passar por aquela dificuldade para aprender. Ele vai ver que muitos antes dele, combinando, já que falamos nisso, né? Volante com álcool, carnaval, né? Volante com álcool, tiveram problemas.
Então, às vezes, ele não precisa sofrer para aprender. Ele vai ver que é uma coisa, né, que tem que ser, digamos assim, observada. Né? Observada. As questões materiais, o álcool é interessante, ele estava falando, estava pensando, álcool não combina com nada, né? Sim. Nem com volante, nem com coisa nenhuma. Mas a gente sempre tenta dar um jeitinho. A gente vai levando a vida bem nisso, né? Na questão do jeitinho. Ah, mas só dessa vez, mas só fazendo assim, mas de repente, achando que a gente tem a chave, o segredo das coisas. E não é bem assim, não é tão simples. Mas, de novo, né? Tudo está explicado, tudo isso, inclusive, já tem estudo que comprova, que diz o que gera tal atitude, tal ação, tal pensamento, até isso, né? Até pensamento que a gente se esconde, né? A gente às vezes fica quieto, mas pensando e acha que não está dando nada. E é um troço muito forte e muito determinante. Então, isso também tem já um estudo que nos fala sobre isso. Não, e o interessante dizer lá no Livro dos Espíritos, eu acho, né? Qual é que é a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. E qual é que seriam, então, os antagônicos a isso? A humildade, né? Humildade. A humildade e o trabalho. Então, quer dizer, a partir do momento que é muito importante isso também, porque nós não somos iguais. E cada um de nós está num tempo de consciência, né? Então, se não somos iguais e cada um vivendo no seu tempo, cada um dentro das suas experiências tem que buscar, né, essas ferramentas, mas de uma forma humilde, de uma forma pequena, se rendendo a uma vontade maior do que a tua. E para o orgulhoso, né, porque às vezes aquele que tem um monte de coisa, materialmente falando, ele está amparado. Né? Ele tem uma estrutura uma por trás estrutura. dele. Então ele não tem limitações que um outro teria. Uhum. E aí muitas vezes ele acha que ele pode tudo, mas ele não pode. Tem muitas coisas que ele não pode. E muitas vezes esse que tem um monte de coisas, ele não reconhece digamos assim, essa estrutura que é maior do que a dele, que dá toda essa segurança para ele, né? E muitas vezes, agindo dessa maneira, ele vai semear situações onde é que ele vai colher problemas. Por isso, né, da humildade, que tudo se reduz a esses dois aspectos muito importantes, que é aquilo que a gente sempre coloca. Vê como tudo é muito semelhante na vida, né? Tava me lembrando da minha professora de Pilates, ela me disse outro dia que é melhor tu ser limitado, ou seja, tu ter uma flexibilidade limitada, porque tu não vai conseguir ir além daquilo e não vai te machucar. Ao passo que aquele que é mais flexível, ele muitas vezes ele vai além e se arrebenta. A criança, né, digamos. Não, até o adulto, né? Tá, sim, sim. Então, na questão ali que tu usou da estrutura material também, às vezes o que vai dar o limite para a criança? A dor. Né? Então, e o que vai dar para nós o limite? A prudência, né? De tu saber onde é que tu está lidando. Conhecer a si mesmo. Exato, e o sujeito àquilo que tu está. Então, por isso que o Evangelho, ele é exatamente isso, ele é um código moral, né? Onde que ensina essa sistemática evolutiva em diferentes níveis de consciência. Irmãos mais velhos, irmãos mais novos, né? Qual a responsabilidade que o mais velho tem, qual a responsabilidade que o mais novo tem, né? Quem que é o pai, como ele cuida da família, né? Como tu pode ter acesso a essas coisas. Então isso está tudo organizado. Só que a maneira como funciona, muitas vezes a gente não quer se adaptar. Por quê? Porque tendo essa estrutura material, estarmos cheios, né? Muitas vezes a gente diz, não, eu não preciso de ninguém, eu não tenho que me sujeitar. Eu me basto. Eu não tenho que pedir, né?
Então, e aí a coisa, ela, às vezes, toma configurações onde que nos leva ao sofrimento, né? Ou seja, pelo amor ou pela dor. A gente sempre lembra, né, dos nossos telefones, a gente sempre lembra dos nossos trabalhos, né? Dúvidas, perguntas. Nós estamos aqui na rádio, a nossa Casa Espírita em Anúncio Curra 24/20, trabalhamos terças, quintas, sábados, quintas à tarde também, né? Então, temos uma biblioteca, diferentes trabalhos. Então, oportunidades nós temos, todos. Depende de cada um de nós aproveitarmos, né, esses momentos e buscarmos, né? E através, eu diria assim, de uma forma apaixonada, né? Estudarmos tudo isso e vermos a beleza da própria vida. Que aí tu acorda de manhã um pouquinho mais animado mesmo, né? Porque tu vai ver que tu pode ser útil para um monte de coisas, né? E como a vida material ela vai te tirando as coisas, né? Como que nem nós falamos lá das grandes 4 verdades, as grandes 4 verdades são o quê? Nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então, se tu fica preso a elas, meu Deus, tu vai esperar o quê, né? Tu até antecipa alguma. E agora, se tu vê, e se tu aceita tudo isso, e tu vê que mesmo dentro dessas limitações, tu pode fazer a tua parte, tu vai fazer elas com entrega, né? Com aquilo que nos diz Jesus, que é com amor, né? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e fazermos o que os outros o que gostaríamos que nos fizesse. Isso tudo com amor, ou seja, dar um toque especial, né? E quem é que dá o toque especial? É tu. Mas o que é o toque especial? É um up. É um up que tu tá dando em cima de uma estrutura, né? E coisas que às vezes o outro, vamos dizer, o pessimista, né? Ele não dá esse, né? E às vezes ele dá até uma carga para baixo. Para baixo, né? Trazendo assim dificuldades ainda maiores, né? Nessas 4 verdades que são para todos, o grande detalhe é o intervalo entre elas, né? O que eu faço nesse espaço de tempo que é a vida? Então, de que forma que eu estou vivendo? Esperando essas coisas acontecerem, depois que tu nasce, as 3 outras, elas estão vindo. Mas eu fico só esperando ou eu fico agindo nesse espaço para dar significado? Sim, eu estou envelhecendo, mas eu estou evoluindo. Eu estou adoecendo, não necessariamente, mas é um processo na nossa fase ainda natural. Mas como forma também de olhar por quê, né? Então, são questões assim, por que acontece isso? São questionamentos para o aprendizado, é um aprendizado pela dor, né? Então, eu tenho que modificar alguma coisa para resolver isso. E o último, que é o desencarne, que tem que ser o coroamento dessa vida, né? Puxa, eu tentei fazer, pelo menos, tudo que eu tinha capacidade para fazer. Tem coisas que a gente não consegue, mas tem coisas que a gente consegue e deve fazer, que é para dar essa significação, para poder dizer, poxa, eu pelhei, mas estou entregando aqui a... Sim, porque muitas vezes, quando tu tem tudo, tu não acredita em nada. Só em ti. Aí, às vezes, quando tu não tem nada, tu te obriga a acreditar em alguma coisa. Essa é a grande diferença, né? Então, quando tu tem tudo e que tu não acredita em nada, né? Tu não faz mais daquilo que tu tem. Agora, quando às vezes, né? Não digo que não tendo nada, mas quando às vezes tu te situa dentro de uma grande estrutura que tu compreende. Vamos dar um exemplo, né? Família. Quando tu compreende que tu está dentro dessa família e tu vê que a família ela tem força
por aquilo que cada um dos membros da família faz, né? Tu vai ver que essa estrutura é tão grande, tão bela, tão estruturada, né? Tão perfeita, que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Que aí tu começa a dizer, pô, eu posso fazer alguma coisa dentro disso. Eu posso fazer alguma coisa dentro disso. Agora, se tu não espera nada, tu vai fazer o quê? Vai deixar a coisa... Né? Tu vai é um termo meio, mas, né? Gozar, né? A questão material, mas até que tu tem. E quando tu perder tudo isso? O que abastece isso? Exato. Né? O que tu, né, vai ter? E, digamos, depois que tu consumiu tudo aquilo que a família te deu, o que que tu vai mostrar dentro daquilo que a família te pedia? Por isso que quando tu tem tudo, um dos outros aspectos é que tu não tem nada. Por isso que Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Se tu tem tudo aqui, tu não vai te preocupar com o outro. Só que mais dia, menos dia, o outro vai bater a porta, né? A outra situação, né? Então, eu acho que nós achamos, né, que um grande passo evolutivo é sair do nada, né? Dessa coisa que isso aqui é um sei lá o quê. Um né? parquinho. E que não tem uma lei, não tem uma ordem, não existe, né, uma coisa inserida. Se nós observarmos da maneira bela como a natureza ela trabalha, a gente vai ver que tem alguma coisa. Não é o nada. Um nada manifestado não vai dar em nada. Né? Existe uma inteligência por trás de tudo isso. E a partir do momento que a gente se estrutura nisso, a gente começa a fazer a nossa parte. E é isso que te dá assim o retorno, né? De um trabalho bem feito, mesmo sendo pequeno. Mesmo sendo pequeno, tu tem esse retorno de participar, né? E ser útil. Essa é a grande diferença. Fazer parte da obra, né? Isso aí. Vamos lá. Muito bem. Vamos ver quem é que... Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E tu abriu bem na página que abre ele. Bem na página que abre, né? Nas palavras de Jesus. Aí tem o texto evangélico aqui, né? Pra gente ler e depois falar sobre ele. Mas vai no texto evangélico, Sim. Porque a Bíblia, ela tem que ser estudada, né? Tem que ser estudada. E as palavras lá do... Uma e outra, e são tudo coisas assim, de um tempo, nós não estamos falando de 200 mil anos atrás, nós estamos falando de 2.000 anos, onde que a própria história, ela está escrita, né? E, por exemplo, quem era um fariseu? Quem era um samaritano? Quem era um doutor da lei? Né? Quem era, por exemplo, os essênios, que foi um povo que sumiu, né? Então, quer dizer, cada palavra desses aí tem uma coisa estruturada. Ela abre uma cultura, um ensinamento, um aprendizado, né? Um significado. E até uma base. Sim. Né? Então, ali ele diz que era de noite e o cara foi ter com Jesus à noite. Lê a primeira parte, não me lembro como é que é. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Isso está lá no Evangelho de São Marcos. Aí depois tem mais duas passagens, né?
Eu estava me baseando naquela passagem onde que eles falam exatamente da reencarnação, né? Onde que Jesus fala com Nicodemos, né? E Nicodemos é o doutor da lei. E Nicodemos vem de noite ter com na Jesus. segunda parte aqui, é no outro texto. É no outro. É. Mas nesse primeiro aí, Ele vem à noite, no segundo aquele. como Jesus era um cara muito grande, vamos analisar esse que nós lemos então, né? Que aí Jesus pede para os apóstolos... O que estão falando dele? O que estão falando de mim aí? O que estão dizendo que eu sou? Exato. Né? Por quê? Porque Jesus era grandão. O pequeno passa batido. Agora, o cara que é grandão, ele é notado. E ele é notado por o quê? Pelas obras. E o que são as obras? O trabalho dentro da família. O trabalho dentro de uma estrutura. E Jesus fazia um trabalho tão grande dentro da estrutura, família, humanidade, que ele foi notado. E aí ele pediu, os caras diziam o que de mim? Só que como eles, olha só que interessante que é isso. Que interessante. Como eles tinham, né, e têm um certo conhecimento de espiritualidade, e na Bíblia tem tudo isso, fala muito disso, né, daqueles que descem, né, os anjos para nos amparar, eles sempre trabalham numa questão assim, que o grande, ele é grande e ele continua sendo grande. E ele vai continuar dando o trabalho dele. Então, o que acontece? A humanidade sempre precisou de um braço forte. A família sempre precisou de irmãos fortes. E aí, o que acontece? De tempo em tempo, né, a estrutura familiar mandava um desses para amparar os pequenos. Né, amparar os pequenos. E desses grandão que passaram antes de Jesus, tem ali Davi, mais quem? Jeremias, João Batista e Elias. Isso, Elias foi um grande a tal ponto que eles pensavam que ele fosse Elias, mas Elias era João Batista. Mas eles tinham a ideia do retorno, né? Do retorno. Eles estão citando personagens que já tinham vivido e que retornariam. Né, como eles dizem, quem pensam que eu sou? E os caras achavam que era aquelas pessoas voltando, de que forma eles não sabiam explicar, mas para dar continuidade a um trabalho. Porque as profecias também pregavam isso, né? Exato. Anunciavam, não é pregavam, anunciavam. Que viria mais um grandão organizando aquilo que tinha que ser organizado. E aí Jesus pediu, vocês pensam que eu sou quem? Eu sou quem então? Né? E aí um diz, Davi, outros dizem que tu é Jeremias, outro diz que tu é Elias. E aí Pedro então diz, né, que o que o Pedro diz? Que é o Cristo. Sim, que tu és o Filho Cristo. De Deus vivo. O Filho de Deus vivo. Ou seja, nós também somos filhos de Deus. Só que o Cristo, né, é uma conexão mais limpa, né, com o alto. Então Jesus, ele vem numa conexão, ele vem amparado, digamos assim, de uma forma muito mais forte e muito mais viva dentro da própria família. Ou seja, aqueles outros, eles chegavam num ponto de atuação. E Jesus não. Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Entende? A conexão dele era uma coisa muito maior do que os outros que vieram antes dele, né? Por isso que Pedro fala o que fala, tu és o Cristo vivo, né? Ou seja, uma manifestação viva, fidedigna da vontade do Pai. Por isso que dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E mais interessante, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha tanta consciência, ele estava tão vivo dentro da estrutura, vivo que eu digo em saber quem ele era, o que ele estava fazendo aí, coisas assim, que ele dizia, eu não faço o que eu quero, eu só vim representar uma coisa muito maior do que eu. Estou a serviço. Exatamente, é bem isso aí. Estou cumprindo. Exato, estou cumprindo e tenho certeza absoluta do que é e do que não é, né?
enquanto que outros titubearam, duvidaram, retrocederam. E Jesus, por nenhum momento, ele deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito. E ele poderia, né? É. Sim, daquele tamanho ele cumpria. Sim. De novo, a comparação até do que a gente falou antes. Nós, bem menores nessa questão ainda de aprendizado, estamos lá no início, a gente não quer cumprir, a gente quer... Sim. Não, vou do meu jeito. Para a gente pensar também nisso, né? Vai lá no Nicodemos. Nicodemos é muito legal, a gente só vai estudar um pouquinho no início dessa conversa aí. Essa conversa ela é fantástica. É, esclarecedora, né? A gente vai se prender até num detalhezinho não muito grande, que é bem início, porque é uma coisa esclarecedora. E às vezes as pessoas dizem, mas vocês estão inventando história e tal. Não. Vamos ficar, vamos ficar só no diálogo, só no diálogo deles. E vamos analisar. Vamos ver qual é a interpretação que vem, né? Exato. Se não for. Exato. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse... Tipo, o cara não era pequeno. Senador dos judeus. Senador dos judeus. E por que ele vai ter com Jesus? Porque à noite. À noite, né, também. Ele vai ter com Jesus porque Jesus era o papo do momento. E estava fazendo coisas que eles nunca tinham visto nem ouvido. Inacreditáveis. Não conseguiam saber como. E aí, Nicodemos, para não se expor, ele vai de noite ter com Jesus. Procurá-lo, É. Disse-lhe, mestre, já chama de mestre, né? Sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Ali que entra o ponto. Aí é um ponto muito importante de estudo. Ele diz, mestre, aqui às vezes eu penso... Sim, ele diz, sabemos que vieste da parte de Deus. Exato. Sabemos que vieste da parte de Deus. Porque se Deus não... Porque aquilo que tu faz, ninguém faz se Deus não estiver com ele. Muito bem. O que Jesus fazia? Coisas boas. Coisas boas. Milagres. Sim. Só coisa boa. Era um exemplo intocável, que nele é coisas inacreditáveis, até hoje. Né? Então, Deus estava com ele. Por quê? Porque ele manifestava Deus nas suas obras. No bem. Exato, mas olha que ele também entende a lei, o Nicodemos. Ele entende porque ele diz assim, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não está contigo. Entende? Tipo, ninguém faz se tu não tem o amparo. Ninguém faz se tu não vive. Tipo, o que Santo Agostinho fez? O que São Francisco fez? O que Madre Teresa fez? O que Chico Xavier fez? Aquilo que eles fizeram exatamente na proporção em que Deus estava com eles. Porque a fé que eles tinham, o entendimento que eles tinham, se refletiam nas suas obras. E as suas obras refletem a fé que eles têm em Deus. Então, por isso que ele diz assim, ninguém faz o que tu faz se Deus não estiver contigo. Então, quer dizer, tu tá com as costas quentes. Tu é um cara que está conectado, que está amparado por Deus. Mas esse amparo, aí vem outro lance muito importante. Esse amparo é aquela coisa, não digo dogmática, mas que as pessoas dizem, é um dom que foi jogado para Jesus, e Jesus dentro da família... Ele é um preferido? Seria o preferido? Jesus dentro da família, ele seria o escolhido? E nós não? Por quê? E aí vem a resposta matadora de Jesus, né? E Jesus dá no meio. Até antes, né, ele diz uma coisa também interessante, Sim. ele diz... Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Exato. E os caras estudavam as escrituras o dia todo. O dia todo. Então, o dia todo. Eles reconhecem que ele veio para instruir eles. Sim, porque como um doutor da lei. Sim,
Porque o próprio Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, mas sim para que ela se cumpra. E dentro da lei conhecida até então, Jesus não quebrava nenhum ponto da lei. Uhum. E mais, fazia coisas que eles não acreditavam. E se ele fazia coisas que eles não acreditavam e ele não quebrava nenhum ponto da lei, quer dizer que o cara está amparado pela própria lei. Não é verdade? É. E é esse raciocínio que nós temos que buscar. Um raciocínio simples que está no Evangelho. E uma ciência que está no Livro dos Espíritos. Que é isso que nós temos que buscar. Que quando tu busca isso, tu te liberta de um lado, mas tu te escraviza do outro, né? É a frase que tu disse, né? Que Jesus mata. Sim. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? E aí o cara fica encafifado, né? Mas ele entende. Sim. Ele fica cafifado, mas ele entende. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, de que eles estão falando? De obras, de milagres, certo? De manifestação de coisas muito grandes. Então Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então quer dizer que às vezes a nossa limitação ela está vinculada, né, ao nosso conhecimento. Conhecimento de uma vida. Né? Conhecimento de uma oportunidade temporal que tu agregou tipos de coisas. E ele diz, se não nascer de novo. Né? Então, quer dizer, é de ter contato novamente com as coisas, de aprender as próprias coisas, que é aquilo que nós falamos no início. Como é que uma pessoa de idade tem fé? Pela experiência. Como é que uma alma, um espírito, tem força? Pela vida. Pela experiência que ele teve. Só que como ele não teve uma experiênciazinha única e medíocre como a nossa, e muitas vezes ele vem num processo de experiências, ele vai agregando tudo isso. E nesse eterno agregar, dentro de uma estrutura grandiosa que é a família, né, existem os mais velhos que muito viveram. E muito sabem. E muito carregam. Né? E por isso que ele diz que é necessário que tu nasça de novo. E o que é esse nascer de novo? É retornar a esse nosso ambiente e... Início do 4. É porque aquilo que a gente... Vamos repetir de novo, né? Muitas vezes se concebe a vida sendo que a morte é o fim de tudo e o nascimento é o início de tudo. E não se compreende, então, aquilo que a gente demonstra desde pequeno, em alguns casos, de uma forma muito visual. Da onde vêm essas diferenças, como ele diz, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais, durante a própria vida, porque não é só intervalos que não se encaixam. Nós, através das nossas práticas, das nossas buscas, da nossa melhora, nós conseguimos trazer, reacessar questões do nosso passado, no passado reencarnatório. Então, mas aí eu começo de novo, eu não lembro de nada. Não, tu não lembra, mas está guardado em ti. E como é que tu faz para trazer isso à tona? Quanto mais tu te melhora, mais tu te espiritualiza e mais isso sobe para a consciência, né? Então, é bem possível. É por isso que tem que sair do nada e ir para o campo da observação, né? E do estudo. E da leitura, né? Eu não digo nem da leitura como assim obrigatória, mas o campo da observação. Que a leitura às vezes ela te dá a resposta de coisas que tu tá olhando e diz, então é isso. Mas vamos... Um livro técnico. Se tu te coloca dentro de uma estrutura, né? Existem os maiores, os menores, existe toda essa... o sol, a chuva, a água, existe toda essa estrutura grandiosa que tu está inserida no meio, que tu está ali no meio. Aí tu está nessa estrutura. Então, aí tu, dentro dessa estrutura, tu vê que ela tem uma ordem, que ela é perfeita. Então, é o começo. Né? E dentro desse começo, aí tu começa a pensar, tá, tudo bem, mas Deus, que é o começo,
causa primeira, o que diz lá? Todas as coisas. Isso. Inteligência suprema. Se Deus é bom e é justo, certo? Por que eu estou vivendo isso e aquele cara está vivendo totalmente o contrário? Tudo bem, vamos para um pouco maior. Mas vamos questionando, né? Exato. Vamos em frente. Por que eu tenho saúde, inteligência e tudo, e hoje está nascendo, nesse momento, um irmão meu totalmente problemático? Não tem isso aí, a coisa é organizadérrima. A coisa é certa e justa. Não tem culpados. Que nem nós falamos aqui, né? Quando eles passam lá pelo cego, diz quem é o culpado? O pai ou o cara? Jesus, não existem culpados. É para que se cumpra a justiça do pai. Né? A lei funcionando. A lei funcionando. Ali é a lei funcionando. E aí, então, não, é problema de DNA, problema do cachorro, da o galinha. cromossomo ali deu problema. Ou não deu certo. Aí não tem Deus, né? Aí não tem nada. Não tem Deus, né? Aí não tem nada. Então, onde é que fé é essa? Aí tu vai bater no nada. Agora, se tu procurar Deus ali, Deus está ali. Deus está ali. Então, por isso que ele diz. E o cara entende. Porque nós estamos estourados. E o cara entende, ele diz assim, mas como pode nascer um homem que está velho, ele pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Porque ele entendeu a mecânica o retorno. que tem que retornar, né? Ele só não entendia o processo, como é que acontecia exatamente, né? E aí Jesus responde, né? Que é necessário que ele nasça pela água e nasça pelo Espírito. Que seria o quê? Renascer pela carne e evoluir pelo espírito. E nós, né, os seres humanos, aí inverteram. Que nascer pela carne é o corpo e que nascer pelo espírito seria o batismo, né? Então, mas aí eles continuam um diálogo e aí no final do diálogo tem um lance muito interessante que ele diz assim, ó, como Nicodemos diz, né? Como é que isso pode acontecer, né? Porque ele entendeu o que Jesus quis dizer. Aí ele diz assim, que sois mestres em Israel e não ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, não dizemos senão o que sabemos. Ou seja, ele estava vivo para a lei, né? Sim. E não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, não recebeis o nosso testemunho. Né? Então, mas, se tu não acredita quando eu te falo as coisas da terra, como me crereis quando eu vos falar das coisas do céu? E assim, coisas da terra são leis materiais. A reencarnação é uma lei material, natural, que está na natureza. Faz parte da natureza. E que eu diria que hoje em 2025, as orientais elas são reencarnacionistas, né? Mas eles têm uma visão um pouco limitada, né? Mas eu diria assim, de cada 10, eu acho que hoje, 2025, tem essa visão da reencarnação. Ou até menos, né? Até não saberia dizer sobre isso. Para nós ver a distância que nós ainda estamos, né? Uma coisa tão... de um objetivo maior que é a consciência de Deus. Então a maioria de nós não é que não entende, né? A maioria de nós não compreende nem as coisas da terra e não aí se interessa. Aí quer saber as coisas do céu, né? E ele diz: se tu não entende nem o que é básico, como é que eu vou te dizer o que está acontecendo lá em cima? Grande abraço, né, que a gente possa estar sempre juntos, né, nessas oportunidades e que a gente possa, assim, aproveitar, né, o tempo do nosso dia a dia e agregarmos, enquanto estamos vivos, né, essas grandes verdades e que elas nos dê, assim, a força e a coragem de sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Obrigado a todos pela companhia, né? E
temos mais alguns minutos ainda na rádio, para quem quiser continuar acompanhando, tem um Momento Espírita, um momento de reflexão ali. Então, Isso. obrigado a todos e até sábado que vem.